Muito bem. Então é o seguinte, continuando, depois de eu ter descansado um pouquinho, né? Mas são 9h30 da noite. Aí a gente vai dar continuidade às nossas concentrações. Então, bora ver aqui a nossa próxima concentração. Luz tá ruim, gente, por causa do reflexo, viu? Outra coisa, eu tô vendo que o fone ele tá dando uma interferênciazinha. Eu tentei, já vou comprar outro e para a próxima aula já vai ficar melhor, tá? Então, é o seguinte, aqui agora, a próxima concentração que a gente vai ver aqui é a molaridade. Então, a gente viu molaridade e agora a gente está vendo a molalidade. A molalidade é a relação que existe entre o número de soluto dividido pela massa do solvente em quilograma. Muito pouco utilizada, tá? Essa concentração, a gente quase não utiliza ela, mas como existe, né? Representada pela letra W, e a unidade dela é mol por quilo, ou também molar, que é muito mais antiga de se usar, a gente quase não observa, mas enfim, ainda tem isso. Só lembrar você o quê? Que o número de mols é o quê? É a massa do soluto dividido pela massa molar. Sendo assim, então, a gente pode representar essa fórmula aqui, ele substitui o número de mols, né, do soluto, é a massa do soluto pela massa molar do soluto, você está vendo aqui sempre expressando o número 1 e aqui o número 2, para representar o solvente, ok? Beleza, vamos mostrar então outro jeito que ele pode colocar essa sua fórmula. Então, ele pode colocar assim, ó, que a molaridade é a massa do soluto em gramas dividido pela massa molecular, ou massa molar, né, do soluto, vezes a massa do solvente em quilogramas. Professora, se for em gramas, tá errado, cabeça. Você tem que colocar em quilograma, tá bom? Resultado. Como você tem aqui em cima a massa em gramas e embaixo a massa em quilogramas, você não pode estar trabalhando com essas unidades diferentes, você multiplica a de cima por 1000, tá bom? Para poder ela fazer a conversão, porque aqui é quilogramas, vezes, passando a grama, fica vezes 10 a menos 3 gramas, multiplicando passa positivo, tá bom? Vamos olhar um exemplozinho bem clássico aqui para você, então, ó. Que massa em gramas de solvente é necessária para que seja preparada uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, 0,1 mol por quilo? Aí você já sabe, não precisa ficar decorando fórmula, você vai lembrar que é a molaridade, que é o número de mol por quilo da água. Sabendo que a massa de sulfato de hidrogênio empregada na obtenção da solução foi 98 gramas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Professora, por que às vezes ele coloca ácido sulfúrico e às vezes ele coloca o sulfato de hidrogênio? Ácido sulfúrico é a expressão utilizada quando está em solução aquosa, tá bom? Quando não está em solução aquosa, se diz sulfato de hidrogênio. É igual o ácido clorídrico, HCl. Você chama o HCl de ácido clorídrico quando ele está em solução aquosa. E quando ele não está em solução aquosa, você chama ele de cloreto de hidrogênio, tá bom? Lembre-se disso. Resultado, o que você faz? Joga direto na sua formulazinha, tá? Molaridade é 1000 vezes a massa do soluto, dividido pela massa molecular do soluto, vezes a massa do solvente, ok? Professora, ele não colocou em quilogramas, não precisa, porque esse 1000 aqui já é a conversão dessa massa do solvente para grama, por isso que esse 1000 está aqui, tá bom? Se ele te der essa massa aqui em quilograma, aí você tem que fazer a conversão, ok? Um outro jeito que ele colocou aqui também, como é que foi? Ele fez a conversão aqui, né? Ah, mas ele usou, ele fez a divisão pelo número de mols, tá bom? Em vez de colocar aqui massa em grama, ele poderia ter colocado especificamente o número de mols. Enfim, você, à medida que você vai resolvendo esse exercício, você vai descobrir a sua maneira de resolver, de interpretar. Tem gente que quase não utiliza fórmula, vai mais pela lógica, vai mais pela regra de regra de 3, que dá para ser feito também.
Eu estou te mostrando aqui as formas, que à medida que você for resolver o exercício, você descobre a sua, tá bom? Bom, fração em quantidade de matéria ou fração em mol é representado pela letra X. Você pode ter tanto a fração molar do solvente quanto a do soluto, tá bom? E ela também é admissional, como a questão lá do título, né? Por quê? Porque a unidade que está no numerador é a mesma unidade que está no denominador, você cancela. Como faz para calcular a fração molar? Você coloca o número de mol do soluto dividido pelo número de mols da solução. Professor, e se eu quiser a fração molar do solvente? Número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução. Isso aqui é para quê? É para saber o quanto de mols de determinada substância eu tenho naquela concentração. Ah, professora, mas eu não podia fazer a concentração molar? A concentração molar é o número de mols pelo volume. Aqui é o número de mols pelo número de mols. É o número de mols de uma parte pelo todo. O que eu quero que você lembre aqui embaixo? Que esse número de mols da solução é quem? Número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, é assim, o quanto eu tenho de mols naquele mol. Então, por exemplo, em 10 mols de solução, eu tenho 3 mols de soluto. Obviamente, 7 é de solvente. Entendeu? Então, é essa a lógica, que ele está te mostrando a fração molar. Bora ver aqui, deixa eu minimizar aqui. Então, ó. E aí ele vem a explicação. Justamente isso que eu estava dizendo. Então, o número de mols da solução é o número de mol do solvente mais o do soluto, que é justamente isso que está aqui. Um fato interessante que você precisa entender é o seguinte: como na sua substância tem soluto e solvente, a soma deles dois tem que ser 1 ou 100%. Tipo assim, em 10 mols de uma determinada solução, lembre, solução, mistura homogênea, tem um soluto, tem um solvente. Então, em 10 mols de uma determinada solução, eu tenho 3 mols de soluto. Ué, se você o todo é 10 mols, você tem 3 de soluto, 7 tem que ser de solvente. Então, quando você soma o número de mols do soluto com o número de mols do solvente, tem que dar 1 ou então 100%. Professora, se eu tiver mais de um soluto, tem faz diferença nenhuma. É soluto mais solvente. Professora, se eu tiver 2 solutos e 2 solventes, a soma sempre vai ter que dar 100%. Por quê? Porque é o todo pela parte, tá bom? Então, é isso que ele quer te dizer aqui, ó. Então, a soma da fração do soluto mais a soma da fração do solvente tem que dar 1 ou 100%. Tá bom? Bora ver o exercício aqui para ver? Gente, de novo na aula eu vou falar. Resolva os exercícios resolvidos para você aprender e ver onde você está errando, tá bom? Pense num capítulozinho importante. Na verdade, Química 2 é toda importante, porque físico-química cai muito, né, em vestibular e em Enem. O ácido clorídrico, opa, a professora ensinou então que se é ácido clorídrico é porque ele está em solução aquosa, não é? Porque se não tivesse em solução seria o cloreto de hidrogênio. Ele foi obtido, então o ácido clorídrico foi obtido pela mistura de 2 mols de cloreto de hidrogênio com água. Olha aí, cabeça, o que eu acabei de explicar. Ácido clorídrico é o cloreto de hidrogênio que foi colocado em água. Ácido sulfúrico é o sulfato de hidrogênio que foi colocado em água, tá? Quais as frações em mol do soluto e do solvente dessa solução? Olha só, o ácido clorídrico foi obtido por uma mistura de 2 mols de cloreto de hidrogênio com 8 mols de água. Então, vamos ver? Qual a fração do soluto e do solvente? Ou seja, eu tenho 2 mols de soluto com 8 mols de solvente. Professora, quanto é cada um dentro dele? Gente, 2 mols de cloreto de hidrogênio com 8 mols, professora, dá 10. Eu te falei que a fração molar ou a soma dá 1 ou dá 100%. Ou dá 1 ou dá 100%. Não foi isso que eu te falei? Então, o número vai ser sempre abaixo de 1 ou a porcentagem. Eu posso somar 2 mais 8 e dar 10 mols. Tá errado. Apesar de a gente saber que a soma do soluto com o solvente vai dar, né? Mas
a gente sempre faz por fração molar, por isso que o nome da concentração é fração molar. Então, a fração molar do soluto é o número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução. O soluto é 2, então fica 2, mais o solvente é 8, aí, ó. Então, 0,2. Resultado significa que o soluto tem 0,2 números de mols dentro daquela solução, que em porcentagem seria o quê? 20%. E agora o solvente? O solvente é o número de mol do solvente dividido pelo número de mol da solução, que é o soluto mais o solvente, que é 8 dividido por 8 mais 2, 0,8. Então, significa o quê? O soluto está em 20%, enquanto o solvente está para 80%. Porque eu posso também passar para porcentagem. Ok? Ele deu aqui outra forma de você resolver. Aí aqui você poderia fazer o seguinte também, em vez de fazer essa conta aqui, se x mais 1, se x1 mais x2 tem que dar 1, x1, que é a fração molar do soluto, mas o x2, a soma tem que dar 1, e o x1 deu 0,2, obviamente que o x2 tem que dar 0,8, ok? Beleza. Aí ele te deu a porcentagem, assim sucessivamente. Um detalhe aqui no Tome Nota que ele colocou bem importante para você. As concentrações que serão expressas em título, título em massa, molalidade e fração em quantidade de matérias, elas não utilizam medidas de volume, porque pode estar variando com a questão da temperatura, isso é um fato realmente. Por isso são usadas quando se trata em soluções cuja temperatura por isso que elas são usadas em soluções quando se utiliza variação de temperatura. Aí é bem importante. A professora vai fazer diferença? Faz diferença só quando ele pedir para você calcular lá na frente, tá bom? Eu vou te ensinar como é que faz quando tem a variação de temperatura. Beleza. Agora a gente pode fazer também umas relações entre as concentrações. Quer ver? Eu vou parar de compartilhar. Eu quero te mostrar isso aqui lá na mesinha digitalizadora. O que que acontece? Como você usa muita questão de massa do soluto, com massa do solvente e tal, você pode fazer algumas relações entre essas concentrações. Não vá decorar, não precisa de você decorar. É só você raciocinar e ver como é que você analisa essas formas. Então, olha só, vou te mostrar aqui um exemplo, tá? Você tem aqui uma concentração, que é uma concentração do tipo comum. Vou colocar aqui para você a fórmula da sua concentração comum. Sua concentração comum, ela tem como fórmula a seguinte. Então, vamos lá. Concentração comum é o quê? É a massa do soluto pelo volume da solução. Beleza. A sua molalidade é o número de mol do soluto pelo volume da solução. Esse número de mols aqui é a massa do soluto, em gramas, né? Dividido pela massa molar do soluto. Professora, se eu colocar só um M, tá errado? Não, você faça a forma que você quiser para você não confundir. Você está vendo que eu coloco molalidade um Mzinho grande, massa em gramas um Mzinho pequeno, massa molar eu coloco um M grande dobrado, tá? E o volume da solução, beleza? Então, olha só, eu vou colocar tudo em função de M1. Multipliquei cruzado, então o M1, que é a massa do soluto, é a concentração comum vezes o volume da solução. Meu Deus, que coisa mais horrível, vou até apagar. Então, a massa do soluto é o quê? É a concentração sua comum vezes o seu volume, beleza? Tá aí. O que eu fiz? Só fiz multiplicar cruzado, tá aqui. Aqui agora eu vou multiplicar do mesmo jeito, vou colocar tudo em função do M, né? Tirei essa daqui e vou multiplicar. Então, esse M1 aqui vai ficar massa molar vezes, molaridade, desculpa, que esse Mzinho aqui, vezes massa molar do soluto vezes o volume. Olha só, se você igualar esse M1 com MS1, porque todos os dois são massa de soluto. Então, M1 é igual M1. Como é que vai ficar aqui, então? Eu tenho que concentração... Engraçado que eu acho que essa mesinha aqui está com um defeitinho. Então, ó, deixa eu ver aqui. Então, eu tenho aqui, ó, concentração... Ah, vou até passar para outro slide. Então, acho que essa mesinha aqui está com um defeitinho. Eu acho que
Toda hora ela... Então, ó, concentração vezes o volume é igual ao quê? Molaridade vezes massa molar vezes o volume. Uai, o volume da solução com o volume da solução, eu cortei. Então, vai ficar que a concentração comum, ela também pode ser expressa pela molaridade vezes a massa molar. Olha aí uma formulazinha que eu acabei de deduzir, tá bom? Vamos voltar aqui só para ver, ó. Ó. Concentração comum é a massa do seu soluto, ok? Dividido pela massa da sua solução, pelo volume da sua solução, tá aí. Deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui. Tá aqui, então. Então, tá aqui. Massa do seu soluto pelo volume da solução. Multipliquei aqui cruzado, então a massa do soluto é a concentração vezes o volume. Molaridade é o número de mol pelo volume. Número de mol é representado pela fórmula, ó, massa em gramas pela massa molar vezes o volume. Multiplico aqui cruzado também. Então, a massa M1 é a massa molar, a molaridade, vezes a massa molar, vezes o volume. Beleza. Continuei. Vou igualar as duas massas, M1 com M1, porque todos os dois são massa de soluto, não é? O M1 do primeiro é a concentração comum vezes o volume. O M1 do segundo é a massa, a molaridade, vezes a massa molar e o volume. Como o volume é da solução, cancela, cancela, fez isso aqui. Precisa de você ficar decorando essa fórmula aqui? De jeito nenhum. Do mesmo jeito é o que você vai fazer com as outras fórmulas. Você vai deduzindo, você vai brincando de inventar a fórmula. Ah, tipo assim, ó, é o número de mols, o N. O número de mols do N da fração molar, você pode inverter com o da molaridade e assim sucessivamente. Então, aqui no seu módulo, ó, ele fez umas deduções dessa para você, tá bom? Que é essas relações entre as concentrações. Então, ele colocou aqui que a concentração comum é a molaridade vezes a massa molar. Tem mais? Tem um bocado, tem um monte. Ó, ele deduz aqui aquela massa de 1000 vezes a densidade, que é como? Que é a concentração, ó. Concentração, massa molar, olha aqui, ó. Você pode substituir que a massa molar é o do título, tá bom? Vezes a densidade, a molaridade com... E assim sucessivamente, você pode deduzir isso aí. Professora, de onde veio esse 1000 aqui? Da conversão de quilos para grama, da conversão de litros para ml, tá? Então, aqui você vai decorar isso aqui de jeito nenhum, você vai aprender a deduzir, tá bom? Uma coisa muito bacana que a gente faz no laboratório é a capacidade de medir a adulteração de gasolina, né? Quantidade de álcool que tem na gasolina, que a gente chama de combustível adulterado. A gente pode fazer esse cálculo da concentração. Nós vamos ver se a gente consegue fazer um experimento desse, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente faz o teste de proveta, tá? Em relação a para descobrir isso. E aí, beleza. Aqui, então, vamos olhar aqui o que a gente conseguiu, graças a Deus, chegar nesse capítulo, que o problema aqui maior é matemática, não tem nada a ver com química. Ó, a gente viu a nossa primeira aí, concentração comum, que é a massa do soluto, vou aumentar aqui, a massa do soluto pelo volume da sua solução. Essa é a concentração que a gente chama de concentração comum. A segunda é a concentração molar, que eu faço o número de mol pelo volume, eu substituo o número de mol, que é a massa do soluto, em gramas, pela massa molar, ou massa molecular desse soluto, vezes o volume, tá? O título é o quanto em porcentagem tem dessa substância lá dentro da solução. É a massa do soluto pela massa da solução. Título percentual, você só multiplica por 100. Título em volume é o volume do soluto pelo volume da solução também, que você também pode multiplicar por 100, que é o mais usual, tá bom? Vixe, agora ficou bem grandão, né? Aí vem aqui agora a concentração ppb e ppm. O que você precisa lembrar, que eu acho que vocês já até enjoaram, ppm é 10 a sexta de diferença, ó, miligramas para quilo, 1 miligrama, 1 quilo, 10 a sexta. Em ppb, o Airinho colocou aqui em ppb, né?
Ele só concentrou a parte por milhão, mas a parte por bilhão, vamos supor que ele colocasse aqui o ppb, seria miligramas para toneladas, tá bom? Porque uma tonelada tem 1.000 quilos, então é 10 a terceira, então é uma casa a mais. A molalidade é o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilograma. Substituo o número de mol e multiplico por 1.000, por quê? Porque esse quilo aqui, eu faço a conversão dele para grama, não é? Quando ele sobe, ele passa com sinal positivo, tá bom? Porque 1 quilo é 10 a menos 3 gramas. Quando eu passo para cá, multiplica. Fração molar ou quantidade de matéria. Sublinha esse nome, quantidade de matéria é o mais utilizado nas provas. Fração molar, quantidade de matéria do soluto, é o número de mol do soluto pelo número de mol da solução. Tanto faz para o soluto quanto para o solvente. Eu faço o cálculo dos dois. Ok? Resumindo, agora você vai se deliciar, resolvendo seus exercícios, colocando em prática, literalmente, o que você aprendeu. Vamos ver se a gente consegue fazer isso na nossa aula presencial, para ver se não tem tanta interferência da internet, tá bom? E depois, vocês resolvendo os exercícios, a gente tira as dúvidas e define. Beijo para vocês, gente. Boa noite, bom descanso. Até.